Estamos começando mais um programa Tá Ligado. E hoje, novamente, aqui no Colégio Caratinga. E dessa vez com a turma do primeiro ano. Olá, galera. Olá. Ê! Todo mundo da cena aí. Pois é, aqui ao meu lado, gente, eu estou com o João. Dá um hello aí pra câmera, João. A Gíulia. Aqui o Joaquim. E a Ana Laura. É Giulia ou Giulia? Giulia. Giulia, é italiano o nome. Ah, Giulia. Pois é, gente, muito obrigado por estar aqui ao meu lado. Obrigada a vocês também por estarem aceitando o Tá Ligado novamente aqui no colégio. Palma pra vocês. Obrigado também a quem está aí do outro lado da telinha, nossos telespectadores aqui da Docto TV, que continuem nos acompanhando sempre. Bom, gente, o debate de hoje é um debate que recentemente até apareceu no jornal Hoje, que foi votada aí a questão das cotas raciais nas universidades brasileiras. Bom, para quem não sabe, eu andei fazendo uma pesquisa aí no site da Wikipédia dizendo que a questão de cotas surgiu, a ideia surgiu nos Estados Unidos em 1961 e agora no Brasil, na verdade, desde 2004, que o Congresso Nacional discute uma lei da reforma universitária que prevê 50% das vagas nas universidades federais a afrodescendentes, indígenas e candidatos do ensino público. Mas agora, em 2012, parece que foi aprovado aí e o Supremo Tribunal Federal decidiu que as cotas são constitucionais e inclui grupos étnicos ou raciais, classes sociais, imigrantes, afrodescendentes, deficientes físicos, mulheres, idosos, etc. Na prática, isso não acontece exatamente, mas em várias universidades, 20% das vagas são separadas a afrodescendentes e aos indígenas. E aí eu queria saber de vocês a opinião que vocês têm sobre a criação do sistema de cotas. Giulia. Eu acho que não é nem certo e nem errado, porque, tipo assim, tá, a gente vai favorecer uma certa classe, mas e os homossexuais, e os aidéticos, e todas as pessoas? Não é muito mais fácil você colocar todos iguais do que você dar uma cota para poucos? Por que que eu, que sou branca, às vezes não tenho uma condição de pagar uma faculdade, uma universidade, e um negro que tem condição, ele vai passar só porque ele é negro? E eu, com a mesma capacidade mental dele, não vou? Mas será que é só porque ele é negro? Por que, gente, que alguém teve uma ideia lá nos Estados Unidos de incluir os afrodescendentes, de, na verdade, dar 20% de vagas a eles? Teve algum motivo? Você tem uma opinião, assim, João? Por que isso surgiu? Eu acho assim, eu acho muito errado. Eu não acho que devia ter surgido. Não sei como que surgiu, mas eu discordo muito desse negócio da cota, porque, assim, eu acho até um racismo, porque eu acho que essa cota está dizendo até assim, porque eu sou negro, eu não tenho a mesma capacidade de um branco. Na minha opinião, seria isso. Mas você acha que o negro tem a mesma capacidade que o branco? Eu acho, não é só por causa da cor da pele dele que ele vai ser menos inteligente. Exatamente. Alguém aqui discorda, gente? Acha que o negro poderia ter menos capacidade de passar num vestibular do que um branco? O cara é negro, vai deixar ele ir, porque, sei lá, quando eu sofri mais, porque talvez o índio, porque eu não tenho muito acesso a isso, então eu vou colocar o índio porque por isso. Não, um negro tirou assim, em pontos iguais, igual um branco, vão colocar ele só por isso. Eu não concordo com isso. Não acho isso certo. O negro, às vezes, tem muita mais capacidade que o branco, porque tem gente que fala que por causa do passado deles, mas tem gente negra aí que nasce em berço de ouro, tem muitas chances. E na época que isso aí foi criado, o pessoal estava pensando lá naquele cara, no Martin Luther King, que falou no discurso dele, eu tenho um sonho de que um dia os meus filhos sejam julgados pelo que eles são e não pela cor deles. Esse sistema de cotas foi totalmente o contrário do que ele pensava. Foi uma contradição.
Mas você não acha que isso foi criado, de repente, assim, porque pelo histórico dos afrodescendentes, por ter sido um povo que foi escravizado, então, assim, os brancos eram os senhores, os donos deles, e aí eles trabalhavam lá escravos, sem receber nada. E aí um dia, uau, eles conquistam a liberdade. E aí a liberdade deles é eles irem para a rua, sem casa, sem trabalho, sem salário, serem substituídos por imigrantes com salário. E aí a oportunidade para eles é qual? E eles eram vistos como uma raça inferior. Então a oportunidade de trabalho sempre era menor, ninguém aceitava eles, existiam preconceitos né, contra a raça deles enormes. Nos Estados Unidos mesmo, de um branco não andar na mesma calçada que um negro. Será que, devido a esse sistema de cota que foi criado nos Estados Unidos em 1961, que hoje os Estados Unidos não têm um presidente negro? Porque ele teve a oportunidade? Você está falando de escravização? Tem branco que também foi escravizado. Se for olhar o passado da galera, todo mundo passou pelas mesmas coisas, digamos assim. Porque negros foram a maioria. Mas se for olhar a fundo, tem muito branco que foi escravizado, tem famílias brancas hoje, e que às vezes o negro não foi escravizado, o branco foi, vai olhar os descendentes dele. Como é que é? Então, por que a sociedade tem preconceito só com o negro? Então, por quê? Alguém sabe? Por quê, gente? O Brasil é racista? Vocês acham que a gente está num país racista? Vocês acham que tem preconceito contra negros aqui? Acham, gente? Sim ou não? Tem. E tem preconceito contra índio? Não tem? Você acha que um índio, se chegar e procurar emprego no lugar, as pessoas tem a mesma chance de conseguir do que um branco? Você daria emprego para um índio? Olha só. Ué. E aí, raça? Raça a gente tem muitas. Aqui em Caratinga mesmo agora tá cheio de chinês aí, ué. Não tem passararia chinesa? Você acha que tem preconceito com eles? Você acha que não? E com os negros, tem? De alguém achar que negro é inferior? Vocês acham? Vocês não acham que existe com trabalho, de repente, com criança que às vezes tem vergonha de dar a mão pro colega que é negro? Vocês acham que isso não existe no Brasil? Existe. Por que será que isso existe no Brasil, gente? Aí já vai entrando em outros aspectos, né? Eu acho que esse racismo vem até de família. Porque, por exemplo, o coleguinha branco não tem coragem de pegar na mão do coleguinha negro. Eu acho que, assim, vem de família. Família maltrata às vezes, e aí o filho vê, e como o filho é o espelho do pai, ele acaba fazendo a mesma coisa. Pois é, e vocês aqui, o que você acha, Júlia? Eu acho que também vem de família, porque uma criança não nasce com a personalidade formada. Então, assim, desde religião ou de tudo que tem na cabeça daquela criança para ela absorver, é o que ela vai ser dali em diante. A pessoa é fruto do meio que vive. Com certeza. Pois é, e será que incluindo, colocando, dando 20% mais de oportunidade para o negro poder se formar e de repente cuidar melhor da sua família, ter uma condição financeira melhor, esse preconceito não diminuiria? Muitas das vezes, incluindo o negro com 20%, no pensamento deles que o negro não tem capacidade, se o negro realmente não tiver capacidade e for inserido no mercado de trabalho, que futuro que ele vai ter? Ele não sabe trabalhar aqui direito, ele só passou por causa de uma cota. Tem muitas pessoas, outras pessoas, igual você contou aquele caso dos gêmeos, que um foi considerado negro e outro não foi. Às vezes, aquele que não foi considerado poderia ter um futuro muito melhor do que aquele que foi. Bom, vamos esclarecer o pessoal de casa, porque eu contei para ele, aqui nos bastidores, mas não contei para vocês isso. Foi uma pesquisa que eu fiz, que em São Paulo aconteceu um caso onde os gêmeos idênticos foram julgados aí para uma banca julgadora numa universidade, no sistema de cotas, e um conseguiu a vaga, um foi considerado negro, e o outro não foi considerado negro, porque o sistema que é usado hoje, até em Brasília também, é um sistema subjetivo. A banca julga o que ela acha pela aparência física. Não importa se ele tem uma condição financeira boa ou ruim, se ele é rico ou se ele é pobre. O que importa é que a banca julgadora acha que ele é negro. A outra banca acha que o outro não é. E aí gêmeos foram separados. Um teve direito de entrar na universidade
e o outro não teve direito. E aí, gente, isso é certo? Não, né? Unânime isso, né? É meio estranha essa história, não é? Então tem muita coisa ainda para ser discutida em relação a esse sistema de cotas que acaba de ser aprovado aí pelo Brasil, né? Acaba de ser implantado, agora é constitucional. Bom, eu vou dar uma paradinha para o intervalo agora, mas eu espero continuar contando com vocês aí do outro lado e com vocês aqui do meu lado também, para a gente continuar debatendo sobre esse assunto polêmico que é o sistema de cotas raciais nas universidades. Não sai daí, não. Valeu.